bom dia, café com sabedoria. Que bom ter você aqui comigo, mais um dia no nosso café com sabedoria. E se você está assistindo pelo YouTube, né, gravado, porque daqui uns dias nós já estamos ao vivo aqui no YouTube também, você já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, muitas novidades no canal, muito vídeo saindo. Daqui uns dias o nosso café com sabedoria vai ser aqui também no YouTube e é um prazer ter a sua companhia e poder abençoar a sua vida com uma palavra de sabedoria, tá? Eu sou Diego Brito e é um prazer ter você aqui todas as manhãs no nosso café com sabedoria. Essa é a nossa primeira semana e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mega especial. Quem é você no momento de pressão? É isso mesmo. Quem é você no momento de pressão? Esse é um dos assuntos, uma das situações mais importantes da nossa vida é quando nós nos conhecemos. Nos conhecer nos traz a nós um poder muito grande de decisão. Nos conhecer traz a nós uma visão muito ampla da vida, dos outros, de Deus e das nossas tomadas de decisões, das nossas escolhas. Porém, é muito fácil nós tomarmos decisões, nós fazermos escolhas em momentos de tranquilidade, em momentos de vitória, em momentos de conquista. É muito fácil. Porém, por isso que nós vamos falar hoje sobre quem é você no momento de pressão. Porque quando o momento de pressão chega, é que nós conhecemos o verdadeiro. O verdadeiro Diego se manifesta no momento de pressão. E é no momento de pressão onde as pessoas elas tomam, infelizmente, as decisões mais precipitadas. Seja bem-vinda, Adriana, tudo bem? Que por sinal também é Brito, né? Que legal, seja bem-vinda, tá bom? Por sinal também é Brito. Eu sou Diego Brito. Que bom. Pessoal, se você puder, se tem sido bênção para você, pegue essa live e compartilhe aí com umas 10 pessoas, manda no PV, manda no WhatsApp, manda no Messenger, né? Distribui isso daí, tá bom? Para que mais pessoas venham para essa sala. Nós estamos numa sala de reunião para que mais pessoas possam chegar e possam ser abençoadas por Deus. Tá ok? Então vamos lá. Quem é você no momento de pressão? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Já pegou sua caneta? Já pegou o seu papel? Já pegou aí a sua agenda? Já pegou o seu café, o seu chá, o seu cappuccino? Já pegou? Então vamos lá. Adriana de Nova Chavantina. Meu Deus, meus amigos Júnior e Priscila. Que saudade. Júnior é meu mano. Há muitos anos eu estive em Chavantina, muitos anos atrás. Faz um bom tempo. Eu tenho saudade, eu estive aí. Que bom. Vamos lá, pessoal. Eu sempre uso um texto bíblico, uma base bíblica, para a gente poder conversar. Por quê? Porque a Bíblia, princípios milenares, a palavra de Deus, é ela que sustenta, ela que é a verdade. Ela que é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela traz para nós destino. Por isso que eu gosto de falar dentro da palavra de Deus. A Adriana dizendo, foi batizado no Espírito Santo quando eu ministrava. Uau!
Que top! Que prazer ter você aqui. Que alegria. O tempo passa e a gente fica feliz do que Deus fez. Que bom. Muito feliz. E o que nós vamos falar hoje, Provérbios. Provérbios diz assim, Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Vamos lá? Vamos para cima? Quem sou eu no momento de pressão? Queria que você prestasse muita atenção hoje, porque você vai entender que as suas decisões mais poderosas, elas são tomadas no momento de pressão. Mais poderosas. Veja bem, se Deus não faz acepção de pessoas, então por que é que algumas estrelas brilham mais que outras? O porquê é que algumas pessoas se destacam mais que outras? Se Deus não tem filhos prediletos, se Deus não tem cidade predileta, família predileta, igreja predileta, Deus não tem nenhum país, Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que é que parece que alguns são mais queridinhos de Deus do que outros? Por que é que parece que algumas pessoas se dão bem e outras pessoas se dão mal? Se Deus não faz acepção de pessoas. Bom dia, pessoal chegando, bom dia, aproveita para compartilhar, tá bom? Se Deus não faz acepção de pessoas, o porquê é então que algumas pessoas se dão melhores que as outras? Ok, vamos lá. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, se você nunca parou para pensar, pensa comigo. Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de comportamentos, tomadas de decisões. Porque nós somos as decisões que nós tomamos no passado. Você é hoje as escolhas que você fez. Se tem algo que não dá para reclamar, é de onde estamos. Por quê? Porque nós só estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então nós plantamos e não somos obrigados a plantar. Mas a partir do momento que nós plantamos, nós não temos escolha de não colher. O plantio é opcional. A colheita é inevitável. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de comportamentos, faz acepção de atitudes, de decisões. Agora, se Deus faz acepção de atitudes e de decisões, o que me dá a entender, a resposta que nós temos é que Deus não faz atitude de pessoas. O que faz umas pessoas se darem melhores, algumas famílias, algumas cidades, algumas empresas, algumas igrejas. O que faz umas estrelas brilharem mais que as outras é a atitude, é a decisão que é tomada no momento de pressão. Porque o momento de pressão bloqueia a capacidade de raciocínio. Você pode ver que toda vez que você está no momento de pressão, o que se manifesta é a ira, a raiva, o medo, a euforia. Todos os momentos de pressão mexem com o nosso emocional. Então nós somos tentados a sermos governados pela emoção. E a emoção, ela é traiçoeira. Porque a Bíblia diz assim que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? O nosso coração, os nossos sentimentos são enganosos. As nossas emoções nos traem, nos passam para trás.
Então, quem somos nós no momento de pressão? Eu fiz questão de ler Sábio Salomão escrevendo que se eu for frouxo no momento de pressão, no dia da angústia, a minha força é pequena. Agora olha para mim. Deixa eu dizer algo para você. Nenhum de nós reservamos o dia da angústia. Nenhum de nós reservamos um momento de pressão. Na agenda do seu dia, você reservou momentos de vitória, de conquistas, compromissos. Você reservou tudo, menos o dia mau. Menos o dia mau. Agora, ele não pede permissão para chegar. Ele simplesmente chega. O momento de pressão, ele não pede para falar assim, eu posso entrar? Não, ele não pede. Ele simplesmente chega. Bom dia, bom dia. Leonardo, Raíssa, Deus abençoe. Que prazer ter você aqui. Um momento de pressão chega, um momento de dor chega. Você não reservou ele na agenda, mas ele simplesmente meteu o pé na porta e chegou. Quando o momento de pressão chega, quem sou eu? Porque o momento de pressão ele traz alguns sentimentos. Tá com a caneta aí? Tá com o papel? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro sentimento que o momento de pressão traz é um sentimento de fracasso. Escreve fracasso. Por quê? A sensação é, eu falhei. Eu falhei. De alguma forma, eu fiz o que não deveria ter feito. Eu falei o que não deveria ter falado. Eu me comportei de uma maneira que não deveria ter me comportado. Então, o momento de pressão, o momento de angústia, ele traz um sentimento de fracasso, de fracassado. Eu falhei. A segunda coisa, primeiro, sentimento de fracassado. A segunda coisa que o momento de pressão nos traz é a impotência. Sentimento de impotente, sentimento de que eu está fora do meu controle. Você já teve esse sentimento? Um dos piores sentimentos é o sentimento de impotência. É quando você está em uma situação que você vê assim, não depende de mim. Sentimento de impotência. De você lutar contra algo que você não vê. De você lutar contra algo que você às vezes não consegue enxergar, esse sentimento de impotência. E o momento de pressão nos traz esse sentimento de impotência. Então, primeiro, ele traz um sentimento de fracasso, que é o quê? Eu falhei. Segundo, ele traz um sentimento de impotência, que é o quê? Está fora do meu controle. O terceiro sentimento, se você está anotando, vamos lá. É o sentimento de injustiça. Injustiça. Eu não merecia isso. Eu não merecia passar por isso. Já se sentiu injustiçado em algumas vezes? Já se sentiu injustiçado por Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. O papel do diabo é te colocar contra Deus. O papel do diabo é fazer você se sentir injustiçado por Deus. Lembra que lá no Éden, o que a serpente fez, Satanás fez, através da serpente, foi colocar Eva contra Deus. Ah, se Deus te amasse, Deus só falou para você não comer do fruto porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Colocando Deus como alguém mau. Colocando Deus como alguém ruim. Então, no momento de pressão, o sentimento que temos é um sentimento de injustiça. Eu estou sendo injustiçado. Eu não merecia isso. Eu sou tão bom com as pessoas. Eu ajudo as pessoas. Eu ajudo quem precisa de mim. Eu estendo a mão. Eu abro meu coração. O porquê é que Deus permitiu isso acontecer na minha vida?
sentimento de injustiça. O momento de pressão traz todos esses sentimentos para nós, de que eu falhei, de que eu não tenho controle da situação, de que eu não merecia isso, de que eu estou sendo injustiçado. E ele traz um sentimento de frustração. Pastor, o que é esse sentimento de frustração? Frustração é quando o resultado não é compatível com o seu esforço. Você se esforçou, mas a vaga de emprego não foi sua. Você se esforçou, porém, não foi o suficiente para você conseguir o que queria. A frustração é quando o nível de expectativa está maior do que o resultado. E nos momentos de pressão, nós temos esse sentimento de frustração. De que é o quê? Tudo isso aconteceu comigo, tudo isso está acontecendo comigo, mas eu não esperava isso. Eu esperava coisa melhor. Eu estudei para isso. Eu me esforcei para isso. Então, todo esse kit, todo esse pacote vem no momento de pressão. Todo esse pacote vem no momento de pressão. Pessoal chegando aí, Luciana, Nair. Pessoal, prazer ter vocês aqui. Fabiana. Vamos compartilhando, tá bom? Pastor Jean. Vamos compartilhando essa live, vamos abençoando mais pessoas. Eu estou falando hoje sobre quem é você no momento de pressão. É sobre isso que eu estou falando hoje. Quem é você no momento de pressão? E eu li lá em Provérbios que diz assim: se eu for frouxo no dia da angústia, se eu for frouxo no momento de pressão, a minha força, ela é pequena. Então, quem eu sou no momento de angústia? Vamos lá. Qual é o comportamento que eu tenho no momento da angústia? Vamos lá. Caneta, papel, já faz o seu diário, coloca lá café com sabedoria e todo dia você faz as suas anotações e depois você posta nos seus stories e me marca lá, tá bom? Se for no YouTube, se for no Face, Diego Brito. Se for lá no Insta, é @diegobrito.1. Faz a sua anotação, tira um print e posta lá depois e me marca, tá bom? Vamos lá. O dia da pressão separa os homens dos meninos. É isso mesmo. Como que é que você conhece as pessoas? Você conhece as pessoas no momento de pressão. Quando está tudo bom, todo mundo é igual. Quando está tudo bom, é fácil tomar decisões. As tomadas de decisões é muito fácil. Mas no momento de pressão, olha aqui comigo. No momento de pressão, as pessoas se divorciam. No momento de pressão, as pessoas pedem as contas. As pessoas, elas mudam de cidade, mudam de emprego. No momento de pressão, as pessoas tiram a vida do outro. No momento de pressão, as pessoas tiram a própria vida. No momento de pressão, as pessoas abandonam. No momento de pressão, as pessoas fogem. No momento de pressão, as pessoas mentem. No momento de pressão, as pessoas traem. Então é fácil, todo mundo em tempos de vitória, todo mundo é igual. Agora, o porquê é que umas estrelas brilham mais que outras? É a atitude e é o comportamento que você tem no momento de pressão. Eu queria que você pegasse esse código. Se você está anotando, anota isso daí. Se você puder digitar aqui mesmo, porque quando nós participamos, nós absorvemos mais. Digite aí. Quem eu sou no momento de pressão é que define o meu destino. Quem eu sou no momento de pressão é que define o meu futuro.
Quem eu sou no momento de pressão é quem define o meu futuro. É isso. Agora eu quero conversar com você. Quero conversar com você uma coisa. Quais atitudes nós somos tentados a tomar no momento de pressão? Porque você é definido pelo momento de pressão. É pelo momento de pressão. Então vamos lá. No momento de pressão, o que é? A Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia. O que significa esse frouxo? O que Deus está querendo dizer com esse frouxo? Se eu me mostrar frouxo no momento da pressão, a minha força é pequena. O que será esse frouxo? Ser frouxo no momento da pressão é ser governado pelas emoções. Eu não posso ser governado pelas emoções. Se eu for governado pelas minhas emoções, eu me torno um frouxo. O que é ser frouxo? Vamos lá. Vou falar com você. Ser frouxo, primeiro, anote aí, ser frouxo é tentar achar um culpado. É transferir responsabilidade. Isso é o que faz o frouxo no dia da pressão. No momento de pressão. No momento de pressão, o frouxo, ele transfere a responsabilidade. Você lembra de Adão e Eva? No momento de pressão, eles tinham errado, eles cederam à tentação. E quando Deus chega, como todo dia tinha um encontro com eles, e Deus pergunta: o que foi que aconteceu? Você lembra o que eles fizeram? Frouxo, no dia da pressão, eles transferiram responsabilidade. O que Adão fez? A mulher que tu me deste, ela me enganou. Ele não assumiu a responsabilidade. O frouxo, no momento da angústia, ele transfere responsabilidade. Ele tenta achar um culpado. Deus olha para Eva e pergunta: e aí, Eva, o que aconteceu? Ela fala o quê? Ela também transfere responsabilidade. Ela diz: a serpente me enganou. Então, se eu for frouxo, se eu for governado pela emoção, se eu for governado pelo medo, então eu vou transferir a responsabilidade. Eu vou colocar a culpa em alguém. Eu vou dar uma desculpa. Diego, o que é uma desculpa? Desculpa, o nome já fala, desculpa. É ausentar-se de uma culpa. É dizer assim: a culpa não é minha. A culpa é do outro. Eu transfiro essa culpa. Então, no momento de pressão, eu coloco a culpa no governo do país, eu coloco a culpa na minha cidade, eu coloco a culpa no meu líder, eu coloco a culpa na minha esposa, no meu esposo, nos meus pais, nos meus filhos, eu coloco a culpa no meu salário, no meu patrão, eu coloco a culpa nos meus amigos. Eu coloco a culpa em todos. Por quê? A desculpa é ausentar-se de uma culpa. E no momento de pressão, só os fortes são capazes de assumir os seus erros, de assumir a responsabilidade. Só os fortes são capazes de fazer isso. Então eu não posso me ausentar da culpa. No momento de pressão, eu não posso querer achar um culpado. Eu preciso ser forte. Eu preciso assumir a responsabilidade. Mesmo que eu entendo que não tenho culpa em nenhuma situação. Eu preciso assumir a responsabilidade e enfrentar o problema de frente. Porque o que define
a minha vida, que define os meus resultados, são as minhas decisões no momento de pressão. A minha decisão no momento de pressão define onde eu vou chegar e define onde eu estou hoje. Define onde eu estou hoje. Então vamos lá. O que é ser frouxo? Primeiro, é tentar achar um culpado, é transferir responsabilidade. O segundo comportamento no momento de pressão que um frouxo tem é a murmuração. O que é a murmuração? Murmuração é a reclamação. Reclamar. O ato de reclamar. Você está anotando? Anote aí. É o ato de murmurar, reclamar. Você sabe o que é reclamar? Digite aí para mim. Reclamar é clamar duas vezes. Reclamar. A palavra re significa de novo. Construir é uma coisa. Reconstruir é construir de novo. Costurar é fazer. Recosturar é o quê? Refazer. Refazer é fazer duas vezes. Reclamar é clamar duas vezes. Quando eu estou reclamando, eu estou clamando duas vezes. Murmurando duas vezes. Essa foi uma especialidade, infelizmente, de Israel. Israel clamava, reclamava, murmurava, e pela sua murmuração, passou muitos anos no deserto. E pior, chegou um momento em que Deus olhou para Moisés e falou assim: olha, esse povo não vai entrar, por causa da murmuração. Os filhos deles vão entrar, mas eles não vão entrar. Sabe por quê? Uma coisa é você sair do problema, outra coisa é o problema sair de você. Conseguiu pegar esse código? Israel, quando sai do Egito, Israel estava escravo de Faraó. O povo sofrendo 400 anos. Deus usa Moisés, um libertador, para tirar o povo do Egito. Levar a promessa, a terra prometida. Só que Deus nunca prometeu que não iria ter dificuldades. Todos nós temos dias difíceis. Todos nós temos momentos de pressão. Se nós fôssemos fazer uma roda aqui e nós colocarmos assim, olha, conte para mim a sua dificuldade, a sua história, você ia chorar com a história do seu irmão, porque você iria ver que eu também iria ver que não sou só eu que sofro. Todo mundo tem dias ruins. Todo mundo tem dias difíceis. A questão é quem nós somos nos dias difíceis. Quando Israel chegou na frente do Mar Vermelho, eles começaram a fazer o quê? Reclamar. Moisés, por que você nos trouxe até aqui para morrer aqui agora? A gente poderia ter ficado lá. Quando eles encontraram lá na frente uma água amarga, chamada Águas de Mara, eles começaram a reclamar. Moisés, de certo lá não tinha cova para a gente morrer? Você pode digitar isso, participe disso agora, porque isso é muito poderoso. A questão não é você sair do Egito, a questão é o Egito sair de você. A questão não é não ter problema, a questão é o problema não sair de dentro da pessoa. O povo de Israel tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração das pessoas. Eles sempre lembravam do Egito. A reclamação é isso.
Diego, o que é reclamação? Reclamação é falta de gratidão. No momento de pressão, a primeira coisa que eu preciso ativar é a minha gratidão. No momento de pressão, eu preciso ativar a minha gratidão. Pegou isso? O seu dia está difícil hoje? Você tem decisões difíceis a serem tomadas? Casamento não está legal? No trabalho, momento de pressão? As finanças estão difíceis, você não sabe o que fazer? Vou te dar um segredo: não murmure, não reclame. Pelo contrário, ative a gratidão. Deus, muito obrigado, porque nessa pandemia, onde muitas pessoas morreram de ontem para hoje, eu estou vendo a luz do dia. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Não somos perfeitos, mas somos abençoados. Deus, muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado pela luz do dia. Nós precisamos ativar a nossa gratidão, ao invés de ativar a murmuração. Mas o frouxo é governado pela emoção. Então ele murmura. Caneta. Terceira coisa que um momento de pressão traz a ingratidão, porque ele só sabe desfrutar do bem. Primeira coisa, ele tenta achar um culpado. Segunda coisa, ele reclama. Terceira coisa, ele é ingrato. O que é ingrato? Ingrato é só querer desfrutar do favor de Deus. O que é o ingrato? O ingrato é aquele que Deus só é Deus para ele quando tudo está dando certo. Deus só é o Deus dele quando a conta bancária está recheada. Deus só é o Deus dele quando está todo mundo com saúde. Deus só é o Deus dele quando Deus realiza os seus caprichos, os seus desejos. Deus só é o Deus dele quando não há crises na família. Deus só é o Deus dele enquanto alguém não humilhou ele. Mas quando o momento de pressão chega, ele não consegue servir e honrar a Deus. Ele só quer o favor de Deus. Você lembra de Jó? A esposa de Jó era assim. Jó era um homem justo, íntegro. E um dia, Satanás pediu para testar a integridade de Jó. E aí Deus permitiu, pode ir lá, pode tocar nele. Em um dia só ele perde todos os filhos. Imagine você fazer o velório de todos os seus filhos num dia só. Imagine a sala da casa com todos os caixões dos seus filhos. Isso aconteceu com Jó. Isso não é ficção. Isso não é historinha da carunchinha. Isso é real. Você tem estrutura para passar uma situação dessa? Agora pense comigo. Ele era o homem mais rico da época. No mesmo dia, a notícia chega assim: olha, todos os seus animais do campo morreram. Todas as suas ovelhas morreram. Todo o seu gado morreu. Imagine. Não bastasse isso, ele ficou doente. Com suas chagas. Com um caco de telha, coçava seu corpo. Você sabe o que a sua esposa falou para ele?
amaldiçoa esse seu Deus e morra. Ela nem disse o nosso Deus, não. Ela falou assim: esse Deus é seu. Amaldiçoa seu Deus e morra. Sabe por quê? Porque esse sentimento de ingratidão é o mesmo sentimento das pessoas que querem ser amigas de quem pode fazer alguma coisa por elas. Se eu não posso oferecer nada a alguém, então a minha amizade não é interessante. São pessoas interesseiras. E o ser humano, ele tem a tendência a se relacionar com Deus só por interesse. Sabe o que Jó respondeu? Jó disse assim: Deus me deu, Deus tomou. Eu saberia só desfrutar do favor de Deus e não de um momento difícil como esse? Jó estava dizendo assim: Deus é meu Deus em todos os momentos. Ele é meu Deus quando eu tinha meus filhos vivos, Ele também é meu Deus agora que os meus filhos morreram. Ele era o meu Deus quando eu tinha minhas posses, mas Ele também é meu Deus agora. Ele era o meu Deus quando você estava do meu lado, mas Ele é meu Deus quando você está contra mim agora também. Jó estava dizendo assim: eu sou grato a Deus. Há uma canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você pode dizer isso? Você pode digitar isso? Se Ele fizer, Ele é meu Deus, mas se Ele não fizer, Ele também continua sendo o meu Deus. Vou esperar você digitar. Vou tomar aqui e digite aí: gratidão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus. Ele continua sendo meu Deus. Quem sou eu no dia de pressão? Se eu for um frouxo, minha força é pequena. Então o frouxo faz o quê? Transfere responsabilidade, acha um culpado. Segundo, ele murmura, reclama. Terceiro, ele é um ingrato. Ele só sabe desfrutar do favor de Deus. Quarto, o que o frouxo faz? Ele nega a sua fé no momento de pressão. Você sabia que o foco do diabo é fazer você negar a sua fé? Você sabia disso? O propósito é fazer você negar a sua fé. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o propósito do diabo é fazer eu negar a minha fé. Eu só respondo se você perguntar por quê. Pergunte aí por quê. Eu quero ver você participando. Pergunte por quê. Porque o propósito do diabo é fazer eu negar a minha fé. Digite aí, por quê, Diego? Me diz por quê. Por quê? Esse é o foco do inimigo. Fazer você negar a sua fé. Fazer você perder a sua fé. Por quê? Vamos lá, eu vou te responder por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Entendeu? Não tem como vencer o mundo sem fé.
A vitória que vence o mundo é a sua fé. Segundo motivo, sabe por que o diabo quer roubar a sua fé? Porque a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora deixa eu dizer algo para você muito poderoso. Pedro, no momento de pressão, fez o quê? Negou a sua fé. Jesus estava sendo levado crucificado. As pessoas olharam Pedro e disseram assim: peraí, você é um deles. Você andava com Jesus. Você é um deles. Pedro, com medo de morrer, o que Pedro fez? Eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. É muito fácil a gente ser fiel quando nós não estamos no momento de pressão. Sabia disso? É muito fácil. É muito fácil a gente ser fiel quando nós não estamos pressionados. Pedro estava pressionado e o medo bateu. Então ele foi frouxo. Com medo de morrer, ele disse assim, eu não conheço Jesus. E você deve estar enganado, foi outra pessoa que você viu. Ele negou a sua fé. A nossa fé, ela não pode estar nos benefícios que Deus nos faz. A nossa fé, ela precisa estar em Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa fé. Eu não posso perder a fé. Eu não posso perder a esperança. A minha fé, ela precisa permanecer intacta. A nossa fé não pode ser abalada. E como que a minha fé é abalada? É quando você é tentado achar que Deus foi injusto com você, que Deus não está te ouvindo, de que Deus te abandonou. Todas as vezes que você é tentado, a sua fé, ela é metralhada. Você é tentado achar que Deus não te ama. Você é tentado achar que Deus não está te ouvindo, está fazendo pouco caso de você. E o diabo, ele coloca uma pressão terrível. Terrível. Se você serve a Deus, então por que ele permitiu esse mal acontecer com você? Se você está servindo a Deus, então por que é que ele permitiu a sua casa, os seus filhos estarem desse jeito? O diabo tenta tocar na sua fé. E se nós formos frouxos, nós vamos estar com a guarda aberta e cair nessas armadilhas do diabo. E a gente começa a pensar, é verdade. É verdade. E o diabo sabe que a vitória que vence o mundo é a sua fé. Então ele quer tocar na sua fé, ele quer roubar a sua fé. Diego, o que eu tenho que fazer? Vamos lá para o final. O que eu tenho que fazer? Como eu preciso me comportar então? Primeiro, eu preciso ser resiliente. O que eu preciso fazer? Anote aí. Primeiro, ser resiliente. Diego, o que é ser resiliente? Resiliente é a capacidade de suportar a pressão. É a capacidade de se refazer de momentos difíceis. É a capacidade de superar os traumas, as dores, os momentos difíceis. É a capacidade de superar o luto, as perdas.
Eu preciso ser resiliente no momento de pressão. Eu preciso suportar a pressão. Eu preciso dar a volta por cima. O que é ser resiliente? Ser resiliente é não quebrar os princípios no momento de pressão. É aguentar firme e dizer assim, eu vou suportar, eu vou passar, eu vou vencer isso daqui. Eu vou vencer isso daqui. O momento é difícil, não está fácil, não vejo saída, mas eu não desisto. Todas as vezes que eu me comporto com resiliência, aí eu tenho força. Porque se eu me comporto como frouxo, a minha força é pequena. Mas se eu sou resiliente, a minha força não é pequena. É eu olhar e dizer assim, há uma saída para esse labirinto. Há um escape para esse momento de pressão. Então eu preciso ter resiliência no momento de pressão. Eu preciso olhar para minha esposa e dizer assim, ó, Deus está conosco. Nós vamos vencer. Nós vamos sair disso. Você precisa olhar para o seu esposo e dizer assim, conte comigo. Nós vamos sair dessa. Eu preciso olhar para os meus filhos e dizer, meus filhos, você tem um pai, você tem uma mãe que não desiste de você. Deus está conosco. Nós vamos sair dessa. Resiliência. A capacidade de não se entregar. De não se entregar. Como diz a minha rainha aí, resiliência é a capacidade de se refazer nos momentos difíceis. Suportar o momento de pressão. Então nós precisamos ter a capacidade de se refazer nos momentos difíceis. Se refaça. Se levante das cinzas. Bate a poeira. Porque o que o diabo quer é te ver prostrado no meio da dificuldade. Ele quer te ver entregue. Ele quer ver você trancado num quarto, chorando, depressivo, angustiado, desesperado. E todas as vezes que você se desespera, você bloqueia a capacidade de raciocínio. Então você não consegue achar soluções. Então, primeira coisa, eu preciso ser resiliente. A segunda coisa, eu preciso ter o foco. Você está anotando? Anota aí, vamos lá. Foco na solução e não no problema. Você precisa ter o foco na solução e não no problema. Eu falei sobre Jó, eu vou te dar um código poderoso agora. O medo é a fé ao contrário. Você sabia disso? O medo é a mesma coisa que a fé, só que invertido. Sabia disso ou não? Deixa eu te dizer uma coisa sobre Jó. Jó disse assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Ele estava dizendo que ele ocupava os seus pensamentos com o quê? Ele ocupava sua mente pensando no pior. Eu não quero que aconteça isso. Eu não quero perder os meus filhos. Eu não quero perder minhas posses. Eu não quero perder meus gados. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder aquilo. O foco dele não estava na vitória. O foco dele estava em não perder. O foco dele não estava em ganhar. O seu foco sempre tem que estar na solução e não no problema. Jesus sempre focava na solução. Quando nós olhamos no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisões, a tendência sempre é potencializar o problema.
Um probleminha desse tamanho, a gente alimenta ele e faz ele virar um monstro. Nós precisamos valorizar mais as conquistas e as vitórias e ter o foco na solução. Diego, o que é o foco na solução? O foco na solução? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Você pode digitar isso daí? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque o que eu não posso, aí já é Deus que pode. O que eu não posso, aí é um milagre de Deus. Mas o que eu posso fazer para mudar essa situação? Que decisão eu posso tomar? Porque sucesso não é fazer algo grandioso. Sucesso é hoje eu ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. É todo dia ser melhor pelo menos 1%. Ah, mas isso daqui não vai mudar nada. Você está subestimando a si mesmo. 1% a mais todo dia e você vai ver onde você vai chegar. Você precisa ter o foco na solução e não no problema. No momento de pressão, o foco é solução. E se eu não sei o que fazer, eu dobro os meus joelhos e clamo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando todo mundo reclamou, em frente ao Mar Vermelho, Moisés focou na solução. Moisés falou: Deus, e agora o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Mas reclamar não é a solução. Então o que Moisés tinha? Deus falou assim: o que você tem? Eu tenho um pedaço de pau aqui na mão. Parece que não ia mudar nada. E Deus disse assim: coloque ele nas águas. O mar se abriu. Porque o que para você não é nada, na direção de Deus é a solução do seu problema. A mulher que tinha uma botija de azeite, do dia para a noite virou empresária. Então, o que você pode fazer? Porque o que você não pode, Deus pode fazer por você. A única coisa que você não pode é ser frouxo no dia da angústia. A única coisa que você não pode é ser frouxo no momento de pressão. É se entregar no momento de pressão. Você não pode. Eu vou encerrar aqui, vou dizer algo para você. O que eu tenho que fazer? Digite assim, olha. Não desista do que Deus não desistiu. Digite aí. Não desista do que Deus não desistiu. Não desista do que Deus não desistiu. Estou esperando você digitar isso daí para poder encerrar. Eu quero fazer uma oração por você hoje. Quero fazer uma oração pela sua família ainda. Mas digite aí, não desista do que Deus não desistiu. Você não pode desistir do que Deus não desistiu. O problema é que nos momentos de pressões, na maioria das vezes, nós desistimos das coisas. Desistimos do outro, desistimos dos sonhos, desistimos das promessas de Deus, desistimos da família, desistimos de um chamado que Deus tem para nós, desistimos dos filhos, desistimos dos propósitos de Deus, desistimos dos projetos de Deus, desistimos do ministério, desistimos da igreja, nós desistimos no momento de pressão. Às vezes o momento de pressão nos deixa tão abalados que nós desistimos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós desistimos do que Deus não desistiu. E Deus não desistiu de você. Nós estamos no final da live, eu vou te fazer um pedido, se você puder compartilhar essa live para que os seus amigos entrem depois e assistam esse Café com Sabedoria poderoso.
Porque se tem uma coisa que as pessoas precisam entender, é que o momento de pressão define a nossa história. No momento de pressão, as pessoas tomaram as piores decisões da vida. Nos momentos de pressão, alguém tomou veneno, alguém deu um tiro, alguém colocou uma corda no pescoço. No momento de pressão, alguém pediu divórcio. No momento de pressão, alguém traiu. No momento de pressão, alguém chutou tudo para o alto. No momento de pressão, alguém pediu as contas. No momento de desespero. E o momento de pressão é o momento onde você precisa ter sabedoria para tomar as melhores decisões. Porque é no momento de pressão que você define o seu futuro. No momento de pressão, você pode estar alterando o futuro dos seus filhos. No momento de pressão, você pode estar alterando o futuro do seu casamento. No momento de pressão, você pode estar alterando o seu futuro financeiro. No seu momento de pressão, você pode estar alterando o seu futuro eterno. Você pode estar alterando sua salvação. Você precisa saber se comportar, ter atitudes sensatas no momento de pressão. Então você não pode desistir do que Deus não desistiu. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua casa. Deus não desistiu da sua família. Então faz um favor, pega seus sonhos que estão engavetados. Pega seus projetos que você já rabiscou, já jogou no lixo. Pega aquilo lá hoje, em nome de Jesus, e volte a sonhar. Porque uma pessoa sem sonho, uma pessoa sem esperança, é alguém que está vegetando na vida. E você não pode empurrar a vida com a barriga. Você precisa se levantar das cinzas. Você precisa se refazer. Você precisa voltar a sonhar. Há um projeto de Deus para a sua vida, há um projeto de Deus para a sua casa. Se refaça. Se refaça. Não desista do que Deus não desistiu. Eu vou fazer uma oração por você. Deus abençoe cada um de vocês que esteve aqui, deu a honra do seu tempo. Amanhã, café com sabedoria é de segunda a sexta-feira, 9h01 da manhã. Não saia, eu vou fazer uma oração por você. Eu quero orar por você. Quero convidar você para poder ir lá no canal do YouTube. Daqui a pouco eu libero essa mensagem lá no YouTube. Peço para você ir lá, se inscrever no canal Diego Brito. Há muitas outras ministrações. Sem ser essa semana, na outra, nós já vamos fazer o Café com Sabedoria lá no YouTube também. Tá bom? E eu espero você lá. E que você possa entender uma coisa. O que você chama de fracasso, Deus chama de processo. Por último, você pode escrever isso daí? O que eu chamo de fracasso, Deus chama de processo. O que você chama de fracasso, Deus chama de processo. Tudo que você viveu até hoje é um processo para te preparar para o propósito que Ele tem na sua vida. Até as dores, até as perdas, até as traições, tudo que você viveu não é fracasso, é um processo. Reaja, reaja e faça desse processo o seu propósito. Ninguém cumpre um propósito sem passar pelo processo. Porque o processo te deixa preparado para cumprir o propósito. Tá ok? Eu vou orar por você. Tudo que você viveu até hoje, está te deixando preparado. Essa é uma palavra muito poderosa. Se você tomar posse dessa palavra, isso pode mudar a sua vida. Porque a palavra de Deus só vale onde eu acredito. Sabia disso?
É por isso que muita gente vai para a igreja, vai para a missa, muita gente ouve o pastor falar, ouve tanta gente falar e na vida dele não muda nada. Sabe por que não muda? Porque ele não toma posse. Então, eu preciso tomar posse da palavra de Deus. Se eu tomo posse, se eu acredito, então ela faz diferença para mim. Eu quero te dizer uma coisa. Não é uma questão de oportunidade, é uma questão de estar preparado. De repente você tem que falar, Deus, eu só preciso de uma oportunidade. Não, você não precisa de uma oportunidade. Você precisa estar preparado. Muita gente tem tantos sonhos que se Deus entregar hoje na mão dele, ele não está preparado, não está pronto para cumprir aquilo que Deus está colocando na mão dele. Não está pronto. A pergunta que eu te faço é, você está preparado? Por que a oportunidade? A oportunidade é simples, porque a oportunidade quem dá é Deus. Se Deus dá um estalo assim, a oportunidade chega. Não há dificuldades. Lucas 1:37, para Deus, nada é impossível. Então não é uma questão da oportunidade aparecer, é uma questão de eu estar pronto, de eu estar preparado. O processo te prepara para a oportunidade. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui. Cada pessoa, ó Deus, que tirou um tempo do seu dia para poder ouvir essa palavra. Tomou posse dessa palavra. Cada pessoa, Senhor amado, que está vivendo um momento de pressão. E nesse momento de pressão, ó Deus, está sendo tentado a reclamar, se entristeceu, se achou injustiçado, sentimento de impotência, de não poder fazer nada, sentimento de que falhou, Senhor. E agora, Senhor amado, nesse momento, está sendo tentado a achar um culpado, a reclamar, a ser ingrato, mas Deus, Tu és o nosso Deus na alegria, mas o Senhor também é o nosso Deus nos momentos difíceis. Tu és o nosso Deus nos momentos de bonança, de fartura, mas Tu também és o nosso Deus no momento de escassez. Tu és o nosso Deus na saúde, mas também és o nosso Deus nos momentos de enfermidade. Tu és o nosso Deus se o Senhor realizar as nossas vontades, mas o Senhor também é o nosso Deus se o Senhor não realizar as nossas vontades, porque os seus planos são maiores que os nossos. Os seus caminhos são mais altos que os nossos. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é perfeito para nós. Por isso nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Você pode digitar isso daí? Você pode digitar isso daí, Deus, Tu és o meu Deus em todo o tempo. Eu não vou negar a fé. Você pode dizer isso ao seu Deus, Deus, Tu és o meu Deus no momento de pressão. Você pode dizer a Ele, glórias a Ti em todos os momentos. Eu Te glorifico em todos os momentos. Eu declaro a minha fé em Ti em todos os momentos. Mesmo que os momentos estejam difíceis, Tu és o meu Deus. Em todo tempo Tu és o meu Deus. E eu acredito, assim como Jó, que a mulher chegou para ele e falou assim, amaldiçoa o seu Deus e morra. Ele diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus se levantará e lutará por mim. Eu sei que o meu Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Eu sei que o meu Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Aquieta o seu coração e não negue sua fé. Aquiete o seu coração e honre o seu Deus no momento de angústia. Honre o seu Deus no momento de pressão. Porque para sempre, Ele é o nosso Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus sonhos.
Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe suas finanças e que Deus te dê sabedoria, graça e você possa ter maturidade para tomar as decisões nos momentos de pressão. Amanhã, 9h01, eu estou aqui de novo. Café com Sabedoria. Eu espero você. Não deixe para entrar só no final da live, não, que você vai perder muita coisa. 9h01, encontro marcado, nós estamos aqui. Tá bom? Compartilha essa live para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus. Vai lá no YouTube, se inscreve, que tem mais vídeo, tem mais palavra de sabedoria para você lá. Tá bom? Deus abençoe para você. Fique na paz.